Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de que quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Meus irmãos, nós estamos diante de um trecho do Evangelho de Marcos. Aqui nós estamos quase na metade do Evangelho de Marcos. E Jesus está dialogando com os seus apóstolos. E ele faz um alerta aos apóstolos sobre o risco do farisaísmo, sobre o fermento dos fariseus. E os apóstolos não entendem nada, porque eles estão mais preocupados com o fato de que eles só têm um pão no barco, e essa preocupação deles com a falta material faz com que eles sejam incapazes de compreender o conteúdo do que Jesus está falando, do que Jesus está ensinando, que é o que muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes nós colocamos as nossas preocupações, os nossos apegos, o nosso materialismo, o nosso apego às coisas que passam, o nosso egoísmo, como um filtro para tudo aquilo que Deus nos fala. E é óbvio que dessa forma nós não conseguimos compreender nada. Porque se nós estamos numa situação parecida com essa dos apóstolos, que estão ali preocupados porque só tem um pão, corre o sério risco da gente fazer que nem os apóstolos, interpretar tudo o que Deus fala à luz da falta de pão. Como se a falta de pão fosse o maior dos nossos problemas. E como se Deus tivesse que se dobrar aquilo que para nós, no nosso egoísmo, no nosso vazio, na nossa pequenez, é a nossa grande preocupação. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente tem uma preocupação que é fruto do nosso apego com as coisas que passam. Por exemplo, sei lá, fulano não está falando comigo. O que é que estão pensando de mim? Estou com essa preocupação aqui material. E aí, tudo na minha vida, inclusive a minha espiritualidade, passa a girar em torno daquilo ali, que é o que me preocupa, que tira, no fundo, a minha paz. E aí eu não consigo mais entender o que Deus quer. Eu não consigo, Deus fala, mas eu não consigo interpretar o que Ele fala. Porque tudo na minha vida está girando em torno daquela ausência, em torno daquela falta, em torno daquele apego. E qual é o principal elemento, ou a principal ferramenta para que a gente possa escutar o que Deus quer? É a docilidade, é a mansidão. E só pode ser pobre, aliás, só pode ser humilde, só pode ser manso um coração que é verdadeiramente pobre. Sem a pobreza, sem o despojamento, sem a humildade, não conseguimos entender nada do que Deus fala.
Porque se nós não somos pobres, nesse sentido aqui do Evangelho, a gente vai se apegar a algo e vamos querer formatar tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, naquela nossa ausência, naquela nossa deficiência. Então o primeiro passo é, para escutar a voz de Deus e compreender bem aquilo que Deus nos fala, exercitar a pobreza, a humildade, a docilidade, aquelas coisas básicas de sempre. Minha conversão diária, vida de oração firme, diária, vida sacramental, madura, constante. São os caminhos que nós temos para ir nos preparando o terreno que é a nossa vida, para acolher a palavra de Deus e para interpretá-la do jeito certo. Agora, se a nossa vida não é virtuosa, se nós não buscamos uma sincera conversão, se nós não cultivamos vida de oração, não cultivamos vida sacramental, Deus nos fala, mas nós entendemos tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque estamos apegados às coisas que passam, estamos com preocupações com coisas que são secundárias e não conseguimos ser verdadeiramente dóceis àquilo que Deus fala, àquilo que Deus ensina, àquilo que Deus pede. Esse é um primeiro ponto para a nossa meditação. Será que nós estamos cultivando essa pobreza, esse despojamento que é necessário para que, quando Deus nos falar, nós consigamos acolher e entender o que Ele está falando? Será que nós estamos dispostos a isso? Ou será que o apego à falta de pão aqui, para pegar esse símbolo do Evangelho de hoje, nos impede de captar, de interpretar o que Deus nos fala? Segundo ponto para a nossa meditação. Jesus, ele chama a atenção dos discípulos para o fermento dos fariseus. E aqui é interessante porque, em outro trecho do Evangelho, Jesus pede para que os cristãos sejam um fermento na massa. Vocês lembrem que para que o fermento cumpra o seu papel na massa e fazer aquela massa crescer e virar pão, não é preciso que haja muito fermento. Pouco fermento já é o suficiente para isso. No caso dos cristãos, para dizer que, olha, mesmo que vocês, cristãos, sejam minoria no meio do mundo, se vocês forem fiéis, se vocês forem santos, vocês vão fazer a diferença na massa. A massa vai crescer e vai se tornar alimento, porque vocês foram fiéis, foram fermento na massa, mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam minoria, mas vão fazer a diferença pela graça de Deus. Só que esse é o fermento bom. É o fermento da santidade, é o fermento da vida cristã verdadeira no meio do mundo. Mas existe um fermento que é ruim, que é o fermento do farisaísmo, do apego às normas pelas normas, do querer aparecer, da soberba, da arrogância, o apego às aparências, a falsidade, a hipocrisia. É o fermento dos fariseus. E perceba, aqui também vale aquilo que valia para o fermento dos cristãos. Um pouquinho de fermento já faz a diferença na massa. Só que aqui é um fermento ruim. Às vezes, aparentemente, nós estamos fazendo algo bom. Às vezes, nós estamos envolvidos numa obra que é de Deus, ou numa ação que é de Deus. Mas tudo aquilo pode ser envenenado, pode ir por água abaixo, por conta de um fermento, pouquinho, mas que a gente coloca ali e que acaba com tudo. Esse fermento na massa, que estraga a massa, pode ser, por exemplo, o fermento da nossa soberba. Estamos envolvidos numa obra de Deus, mas fazemos porque queremos aparecer, porque somos vaidosos. Ou então, estamos envolvidos no serviço que é de Deus, mas estamos ali no meio daquele serviço, no meio daquelas pessoas, gerando divisão. A obra é de Deus, o serviço é de Deus, mas tem ali um fermento de maldade, que basta ser pouquinho para fazer com que aquilo se corrompa. E aquilo que deveria gerar salvação, muitas vezes gera condenação, por conta de pecados e vícios que discretamente, muitas vezes, são colocados em primeiro lugar.
Por exemplo, o fermento também da fofoca, da maledicência. Está ali. Os irmãos estão servindo, estão fazendo uma coisa boa. Mas no meio daquele serviço, estão falando mal dos outros. Estão gerando intriga, estão fazendo fofoca. Perceba, o serviço é de Deus, a obra é de Deus, mas foi colocado ali um fermento maligno. Maligno. Porque as pessoas que estavam naquele serviço de Deus não conseguiam controlar a própria língua. Não conseguiam controlar os próprios pensamentos, por exemplo, de julgamento dos outros. Fica o convite para a nossa meditação de hoje. Quais são os fermentos de maldade que estragam as nossas boas obras? Quais são os fermentos de maldade, de egoísmo, de farisaísmo que corrompem o serviço que nós damos para Deus, que nós damos para a igreja, para a comunidade, para as pessoas em geral? Será que é o fermento maligno do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha soberba, da intriga, da discórdia, da fofoca, da difamação? Quais são os veneninhos que nós vamos colocando no meio do serviço de Deus e que estragam tudo e que muitas vezes são para nós um caminho de condenação? Vamos perceber. Às vezes, por ser fermento, por ser em pouca quantidade, a gente acha que não tem importância. Mas infelizmente tem, porque de pouquinho em pouquinho nós podemos ir nos perdendo. E é preciso que a gente seja vigilante para não cair nessa tentação. Façamos hoje a nossa oração pessoal, nossa meditação, a partir desses pontos, e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.